Primeiro, é preciso entender que, desde que nós começamos com o debate interno e a preparar todo o conjunto, digamos, legislativo, o Tribunal Administrativo coloca sistematicamente 12 recomendações, das quais só no último relatório do Tribunal Administrativo é que o Governo conseguiu responder apenas a 2 parcialmente. Significa que a capacidade do Governo de preparar-se para esta tal nova era, o tal Eldorado, é extremamente limitada. Porque ainda com os 12 contratos que nós temos, que tirando o SPT, que é a Sasol, todos os outros ou estão na fase de implementação ou estão na fase de desenvolvimento, mas não estão na fase da produção. Só temos praticamente uma única empresa na fase de produção. E o Governo não consegue responder a 14 recomendações do Tribunal Administrativo. E uma coisa curiosa é que ficamos sem saber se a dificuldade de responder a essas 14 recomendações é por real incapacidade ou porque isto é de fato deliberado. E dizemos isto por quê? Por uma razão muito simples. Uma das recomendações tem a ver, por exemplo, com a indústria mineira, que já vemos com isto há 20 anos, que há uma necessidade do país publicar o cadastro dos titulares das concessões mineiras. E isto nunca foi feito. Mas isto nunca é feito por quê? Há aqui um dado muito interessante que acho que alguns vão ficar chocados. Nós temos o conflito em Cabo Delgado. Temos aqui uns dados que eu até vou olhar com mais detalhe. Em 14 anos, isto é, de 1992 até 2016, quando aconteceu o primeiro ataque, o Governo emitiu 67 licenças mineiras, a uma razão de 4 licenças por ano. De 2017, quando o conflito estava na sua fase mais intensa, até fevereiro do ano passado, 2021, o Governo emitiu licenças na ordem de 12 licenças por ano. Significa, com o conflito mais intenso, o Governo emitiu muito mais licenças do que em 14 anos. Portanto, de 2017 a 2021, o Governo emitiu 3 vezes mais licenças. Isto é um assunto para nós refletirmos. Por que razão é que se emite tanta licença quando nós temos uma situação de um conflito incandescente? E não só. Existe ainda uma coisa por responder em relação ao Cabo Delgado, que foi a concessão do Duarte de 25 mil hectares de terra a uma instituição que surgiu como paraquedas há menos de 2 anos. Então, isto é motivo para refletirmos até que ponto é que esta matéria da Coral Sul é para a gente bater palmas ou não. Mas eu vou tentar responder a algumas questões porque o Governo não publica os titulares das concessões mineiras. Porque o Governo está a emitir cada vez mais licenças quando o conflito também se intensifica. Uma delas pode ser, os dados que nos chegaram, são os que têm maior concentração de licenças. E uma das empresas que tem maior concessão de licenças é a Muiriti Mining, que tem como pivô Raimundo Paixinoapa. E esta que é também participada pela Ruby Mines, que tem como PCA o nosso amigo Samito. Portanto, eu acho que isto já responde um pouco a algumas das nossas dúvidas. Outra questão que estamos aqui a levantar, como eu disse, temos 12 contratos de petróleo e gás, e desses 12 contratos, o investimento que foi feito até agora foi de 26 bilhões de dólares. O governo de Moçambique, nos últimos 5 anos, não consegue auditar aquilo que se chama dos custos recuperáveis. Para nós termos certeza de que vamos cobrar impostos corretamente, significa que temos que ter capacidade interna de auditar as contas dessas empresas.
Só para termos uma ideia, destes 25 bilhões de dólares que foram declarados pelas operadoras, o governo de Moçambique só conseguiu até agora auditar 8. Então, já estamos a perceber o que vai acontecer agora que, de fato, vamos passar a exportar LNG. Outra questão também que se coloca aqui é o conjunto de receitas que nós tivemos até este momento. Até hoje, vou falar dos últimos 5 anos, de 2017 a 2021, o governo arrecadou de receitas de gás, o gás natural, o comprimido e também o carvão mineral, 900 milhões de dólares. Se formos um pouco mais para trás, de 2014 até hoje, mais ou menos 8 anos, o governo arrecadou 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Estou a dizer isto por quê? Porque a pergunta da Renamo cinge-se com a questão: qual é que é o reflexo que tem o povo moçambicano com o crescimento desta indústria extrativa, por exemplo, com os custos do combustível, com os custos da energia elétrica. Aqui está, o governo arrecadou 1 bilhão e 400 milhões, não há reflexo absolutamente nenhum, nem no custo destes combustíveis, destes produtos energéticos, nem sequer na qualidade de vida dos moçambicanos. Como toda a gente sabe, Moçambique agora aumentou nos últimos 3 anos 2 milhões de pobres. Nós estamos com cerca de 18 milhões de moçambicanos que vivem abaixo do limiar da pobreza. Portanto, não houve avanço absolutamente nenhum com isto. E a grande questão que nós levantamos também, relativamente a esta questão do gás, houve uma discussão que envolveu a Sasol, o governo e algumas organizações da sociedade civil, devido ao que a Sasol declarava de que explorava de pano de tamanho. Mas o que aconteceu? A Sasol está realmente muito rica. Mas a Sasol está muito rica porque ela usa como matéria-prima a profundidade da ignorância do governo de Moçambique. Por uma razão simples. O gás que pertence aos moçambicanos, de pano de tamanho, nós vendemos, isto é, onde o governo vai cobrar o imposto, são cerca de 2 dólares por milhão de gigajoules. A mesma Sasol Temane vende a Sasol Internacional a 7 dólares milhão de gigajoules. Então, esta é a nossa incapacidade. A nossa ignorância, a nossa incapacidade é que está a enriquecer a Sasol. E é a mesma ignorância, a mesma incapacidade que vai também fazer florescer a BP. Porque agora todo o gás que vai sair da Coral Sul, já temos um contrato por 25 anos para que a BP vai ser o único exclusivo comprador. Como é que a BP, o que diz este contrato? A BP vai comprar a Moçambique cada milhão de BTUs, porque aí as unidades são BTUs, cada milhão de BTUs vai comprar a 7 dólares. No mercado europeu, a BP vai vender a 44 dólares. Então, há motivos de fato para batermos palmas ou há motivos para todos nós deixarmos uma lágrima no canto do olho? Isto é simplesmente dramático, isto parece um filme de terror, mas esta é que é a realidade que nós temos. A Sasol, a BP vai vender no mercado europeu 44 dólares, milhão de BTUs, e nós vamos vender a 7 dólares. Esta é que é a grande realidade de Moçambique. O mesmo acontece também com a eletricidade, que é outra questão que foi colocada. A eletricidade, se nós comprássemos eletricidade diretamente à HCB, nós iríamos pagar 6 vezes menos que a eletricidade que a EDM independentes, os privados. Que a HCB tem capacidade de dar energia para todo Moçambique, mas 75% dessa energia é exportada e depois a EDM tem que ir comprar aos privados.
Quem são os privados? Não preciso aqui dizer, toda a gente já os conhece. Um deles é aquele que, digamos, foi o grande herói dos amordaçados do último Comitê Central, Castigo Langa, que foi, digamos, PCA de uma das empresas independentes produtoras. Logo, por que razão nós, sendo neste momento um grande potencial da produção de gás, energia elétrica, somos o segundo maior produtor da África, por que razão é que o custo da energia, o custo dos combustíveis continua crescendo a galope? A razão é esta. A razão é que todos os nossos parceiros nesta matéria alimentam-se da profundidade, da ignorância e da incapacidade do nosso próprio governo. Associado a isto, as grandes questões de corrupção muito aprofundadas. Estou a ver o ministro, agora que foi PCA da EDM, ele em julho de 2018 tinha dito na EDM, por exemplo, só para falar da EDM, numa entrevista, que uma das questões que levou a EDM ao vermelho, à falência, a ficar de rastros, eram as sobrefaturações, eram as grandes corrupções. Os contadores de Credelec, que no mercado estavam $20, eram comprados pela EDM a $120. Portanto, a EDM tinha cerca de $10 milhões só de subfaturação. Quem paga isto? É o povo. Esta é que é a grande razão por que os custos da eletricidade, do gás, dos combustíveis crescem a galope para o nosso povo. Mas não disse, e muito obrigado.